Olá, gente. Eu me chamo Cleibson, sou lá do canal Apologia Veritatis e quero falar um pouco a respeito novamente deste homem, o Dom Henrique. Dessa vez falando mais um pouco da minha experiência pessoal com ele, né, nesse vídeo breve, porque até então eu fiz algumas lives, né, que não viu ainda lá no meu canal. Tem ao menos duas lives lá sobre o Dom Henrique, né, falando com outras pessoas, né, trocando experiências. Mas aí dessa vez eu quero falar um pouco da minha experiência, né, como eu conheci o Dom Henrique, né, Soares, certo? É, quem me conhece sabe que eu sou de Maceió e o Dom Henrique foi padre em Maceió. Ele é alagoano, foi padre na Igreja do Livramento, né, por muito tempo, certo? E foi em Maceió que eu o conheci pessoalmente. Né? Tive essa grande bênção, essa grande graça, não é? Para quem não tem fé, essa grande sorte, né, de conhecer o Dom Henrique, né? Na época Padre Henrique, Cônego Henrique. E quando eu conheci, eu tinha cerca de uns 15 anos, 14, 15 anos mais ou menos. A primeira vez que eu o escutei, e isso assim me impressionou bastante. Logo a princípio, o que mais me encantou no Padre Henrique foi a sua oratória. Né? Ele era um grande orador. Ele falava muito bem, eu achava aquilo incrível, né, de escutar ele, porque ele se expressava muito bem. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nele foi a sua oratória. E ao lado da sua oratória, o conteúdo. Ele sempre foi um homem muito inteligente, muito dado aos estudos. E com a oratória e com os estudos, ele expunha aquilo com muita clareza. Que foi outra coisa que me impressionou, foi a clareza dele ao falar das coisas, ao explicar. Não é? E enfim, né? Aí com meus 15 anos seguintes, sempre que eu podia estar onde ele estava, isso eu fazia, né? Às vezes ele ia lá para a minha paróquia da formação, então estava lá participando. Em algumas paróquias ele ia pregar, quando eu podia estava lá. Em alguns auditórios, né? Como o auditório do Sesmac em Maceió, estava lá participando. Lá na igreja dele no Livramento, né? Quando podia estava lá. Não é? Às vezes a igreja dele era no centro e às vezes eu ia acolitar na época em uma outra igreja lá no centro, ali de São Benedito. E quando terminava a missa na igreja de São Benedito, era a hora que estava começando a do livramento, lá com o Padre Henrique. Aí o que é que eu fazia? Desarrumava tudo, né, correndo para dar tempo de chegar para escutar a homilia do Padre Henrique. E assim eu fazia. Né, muitas vezes fiz isso. Né, corria para a igreja do livramento e chegava mais ou menos na hora do evangelho e escutava a pregação do Padre Henrique e depois ia para casa. Pegava o ônibus e ia para casa. Eu fiz isso muitas vezes, porque eu me apaixonava, era apaixonado pela pregação, pela oratória, pela eloquência, né, do Padre Henrique, do Cônego Henrique. E fui. Aí quando foi com os 18 anos, na época que eu entrei para fazer experiência no convento com os frades capuchinhos, aí nós estudamos isso em Maceió. No primeiro ano do postulantado nós estudávamos a teologia, o início, um ano de teologia com o Padre Henrique, lá no Livramento. Né? Era a regra todos os postulantes capuchinhos estudarem teologia lá com o Padre Henrique. E assim fui. Né? Eu já conhecia ele já até né, pelo menos uns 4, 5 anos antes. E para mim era um sonho. Né? Para mim foi um sonho realizado poder ter aula, né, estudar mesmo ali semanalmente com o Padre Henrique. E foi uma maravilha, foi um dos melhores tempos assim na minha vida. Foi esse em que eu passei tendo aulas, né, semanalmente ali com o Padre Henrique na Igreja do Livramento. Eu lembro, né, como era lotado, né, o auditório da igreja quando era o dia do Padre Henrique. Eram 2 dias na semana, né, um dia era um outro sacerdote, isso uma quarta, e na quinta-feira era o Padre Henrique. Na época, e quando era o Padre Henrique, não cabia, né? O auditório ficava lotado, o chão, o povo ficava sentado pelo chão, pela escadaria, enfim, não cabia, era lotado mesmo. Se você não chegasse cedo, você não sentava, ou ia sentar no chão ou ficar em pé lá na escada, porque era muita gente mesmo, assim, era uma maravilha a aula com o Padre Henrique. E aí eu tive esse sonho, né, realizado de poder ter aula com ele. Inclusive a última turma dele, antes de ele ser eleito bispo, foi a minha turma. Né, e foi lá que nós fizemos a despedida, né, a festinha dele de despedida para ele ser auxiliar de Aracaju. E enfim, depois continuei seguindo ele pelas redes sociais, né, YouTube, tudo que ele fazia, né, de vídeos, eu sempre vi. Né, de modo que o que tem de vídeo na internet, assim, no canal dele, praticamente eu já vi tudo, né? Porque eu seguia, via as lives, né, enfim, as postagens, e para mim tive, né, a graça de poder dar muita atenção àquilo que o padre Dom Henrique falava, né? Então, dos meus 15 anos aos meus 30 anos, né, foram cerca de 15 anos escutando e levando a sério o que aquele homem falava, né? Porque eu via nele um homem de Deus, né? Um homem intelectual, um homem espiritual, um homem moral, não é? Um homem amável, né? Um homem, enfim, um homem de Deus. Então, para mim, assim, foi
a grande referência religiosa que eu tive na vida, e eu acredito, né, não sei se eu vou ter uma outra como ele, foi o Dom Henrique, não é? E também na época, né, quando jovem acólito, né, acolitei algumas vezes com ele, também tive a graça, né, de ter tido confissão com ele, ter tido, né, aconselhamento espiritual, né, com ele, enfim, então, e quando já estava no convento, né, encontrei com ele também algumas vezes, seja em Recife, seja em Natal, não é? Encontrei com ele uma vez em Natal, a gente foi buscar ele no aeroporto, né, e eu e outro frade, e aí a gente veio conversando com ele, né, e aquele homem assim, amável, né, falava das coisas de Deus com tanto brilho, com tanta alegria, que era impossível você estar com ele e não desejar aquilo que ele falava, aquilo que ele amava. Então, fui marcado assim, né? E só entende muito bem o que é isso quem foi marcado por isto, não é? Às vezes quem não entende muito bem, se acha que a gente, não é agora por um ano da morte do Henrique, a gente posta muito, acha que é exagero, mas não é. Não é quando quem conheceu, quem sente isso sabe do que é que a gente está falando. Né? Eu sempre digo para um amigo meu, Gil, que a gente nunca diz suficientemente o que o Dom Henrique representa para nós. A gente, por mais que a gente explique para uma pessoa que não conheceu, não conheceu pessoalmente, a gente nunca consegue dizer suficientemente o que ele representa. Ou mesmo aquela pessoa que às vezes teve pessoas que não conheceram pessoalmente, que não conheceu pessoalmente, mas de seguir, né, criou um afeto tão grande por ele, essa pessoa entende o que, é que a gente está dizendo. Mas aquela pessoa que não teve essa experiência de seguir, de acompanhar, de prestar atenção no que o Dom Henrique falava, não sabe muito bem, acha que é exagero, mas não é. É algo que vem da nossa alma. Eu tenho umas lembranças tão boas assim com ele, além das pregações, né, além dos cursos, das homilias, das aulas, né, com assim uma competência, uma espiritualidade fora do comum, assim fantástica, as experiências de celebração, não é? Como ele celebrava divinamente a liturgia, não é? Na Arquidiocese de Maceió, né, sem exageros aqui, mas assim, a missa, né, celebrada como realmente deve ser celebrada era a do Padre Henrique. Né? Uma missa católica, uma missa, né, espiritual, litúrgica, com canto gregoriano, né, com toda a piedade, né, com silêncio sagrado, era a do Padre Henrique, seja no Livramento, seja no mosteiro da Serva da Santíssima Trindade, onde ele era o capelão, que ficava perto da minha casa, inclusive, né, eu frequentava, tive a graça, né, de vê-lo celebrando, e aquilo para mim era incrível, né? Que piedade, que concentração aquele homem celebrava a liturgia. Eu nunca vi o Padre Henrique dar um sorriso, não é? Dar um sorriso assim, fazendo graça, achando graça alguma coisa na liturgia, nunca, não é? Sempre muito concentrado, não é? Ele, quando entrava para a sacristia, acabou-se, né? Assim, ele, né, a espiritualidade que ele né, demonstrava ali quando entrava na sacristia era incrível, assim, sabe? Silêncio total, a sacristia cheia de acólitos e o silêncio total. Ele, né, abominava essa ideia de fazer barulho na sacristia, conversar na sacristia, não. Quando começava a se paramentar, fazia aquilo em profunda oração. E era admirável ver aquilo, né? Esperando o momento da celebração, ele ficava lá de cabeça baixa, em silêncio, com os acólitos, todo mundo, e ele cabeça baixa, em silêncio. Eu achava aquilo incrível. Algumas vezes que ele celebrou na minha paróquia também, não é? Eu via, era incrível, né? A igreja, a sacristia cheia de acólitos, e geralmente é aquela agonia, aquela folia toda, né? Aquela bagunça, aquelas horas todas na sacristia das paróquias. Mas quando o Padre Henrique ia celebrar lá, né, a gente era obrigado, já era regra, para dizer, olha, quando o Padre Henrique chegar, vocês já tenham se arrumado e fiquem fora, viu? Que o Padre Henrique gosta de silêncio. E era assim, né? E a gente ficava todo mundo fora, via ele chegar e se paramentar, né, com tanta solenidade, com tanto silêncio, né, com tanta espiritualidade, e entrar para celebrar a liturgia. E eu achava aquilo incrível, né, porque não é, não via aquilo, né? Por mais missas que a gente celebra, a gente assistisse, participasse e tal, não tinha uma como a do Padre Henrique, não é? Que a gente pudesse assim admirar tanto e se encantar tanto, né, por aquela, não é, divinização que ele dava a tudo aquilo que ele fazia. Então era incrível, não é? Às vezes na catedral mesmo, né, quando o Padre Henrique celebrava, ou concelebrava na catedral, né, de Maceió, geralmente essa sacristia, muita gente, muito padre, seminarista, diácono, aquela coisa toda, e você olhava para o Padre Henrique, ele estava de cabeça baixa, em silêncio. Às vezes só ele estava assim, nessa postura. Eu achava incrível de ver aquilo, na época eu acólito, né, jovenzinho, eu achava incrível ver aquilo, né, todo mundo conversando e fazendo a maior folia, e o Padre Henrique em silêncio concentrado.
E quando ele entrava pela nave central da catedral, que ficava lá nas cadeiras onde ficavam os cônegos, não é? Era o único que ficava de cabeça baixa a missa toda, ele concelebrando. Eu achava aquilo incrível, né? Chega a se destacar assim nos demais, né? Porque os demais, por mais que estivesse ali orando, tá, mas levantava a vista, olhava uma coisa, outra, né? E o Padre Henrique não, era sempre assim, com as mãos postas sobre as coxas e de cabeça baixa. Eu achava aquilo assim fantástico, me edificava a mim e a muitas pessoas. E por isso, né, que ele deixou uma legião de discípulos, né, uma legião de seguidores, né, de admiradores, porque o que a gente admirava nele não era ele especificamente, era aquilo que ele trazia para nós. Era o Cristo, era a fé, era o respeito às coisas santas, às coisas sagradas, que ele, né, fazia isso e forçava a gente, né, pela força do exemplo dele, a também fazer, a também respeitar a sacralidade das coisas santas. Então, assim, eu aprendi muito a respeitar, a venerar a divina liturgia, vendo, né, o Padre Henrique, vendo e ouvindo o Padre Henrique. As aulas dele sobre liturgia eram uma beleza, assim, uma maravilha, né? O amor, né, ao estudo, né, das coisas sagradas, da teologia, né, da teologia bíblica, essas coisas todas, foi com o Padre Henrique, né? Foi vendo, assim, né, com quanto amor ele, né, estudava as Sagradas Escrituras, a Sagrada Teologia, a literatura patrística, né, para, né, expor para nós, para explicar, para partilhar conosco. E eu achava aquilo incrível, né, que ele fazia com tanta competência e com tanto afeto, que era impossível você não ter vontade de ler as coisas que ele estava indicando, né? Então, assim, também me inspirou muito isso. E hoje eu gosto muito da teologia, né? Graças ao Padre Henrique, né? Graças ao Dom Henrique. A minha área, embora seja a filosofia e a história, minhas áreas, né, de formação acadêmica, seja a filosofia e a história, mas, assim, a área do coração mesmo, assim, né, que me provoca afeto mesmo, assim, sentimentos, é a Sagrada Teologia. E graças, né, a experiência de ter sido aluno, né, do Padre Henrique, né? Isso para mim assim foi determinante e marcou minha vida para sempre, né? Quem conhece, quem seguiu, né, quem, né, teve a experiência com o Dom Henrique sabe disso, né? Que ele é uma pessoa que entrava em nossa vida e simplesmente assim dividia a nossa vida em dois momentos, antes e depois dele, né? E redirecionava assim a nossa vida de um jeito incrível. Então, é isso, né? E na última confissão que eu tive com ele, né, eu guardo, né, para sempre a palavra que ele me disse: meu filho, seja fiel a Cristo. Essa foi a última palavra que ele me disse, né? Seja fiel a Cristo. Palavra muito simples, mas que ainda hoje ecoa esta palavra: seja fiel a Cristo. Isso na confissão. Depois eu encontrei com ele uma outra vez, aquela que eu falei para vocês em Natal, e ele puxou a minha barba, na época eu estava com a barba grande, né? Puxou e disse: seja fiel a Cristo, meu filho. E eu, tá certo, Dom. Né? Beijei a mão dele, pedi a bênção, enfim. Então, gente, assim, é uma alegria muito grande, sabe? A gente ter a sensação que a gente conviveu com um santo, que a gente conheceu um santo. É uma experiência diferente de todas as experiências. O afeto que a gente tem para com um pai espiritual é diferente de qualquer afeto, não é? É diferente do afeto que a gente tem para a nossa família, para os nossos amigos, é diferente. É uma coisa assim diferente que só sabe quem sente, sabe? E a gente não sabe descrever isso muito bem, não é? E a gente entende quem sente, mas não sabe dizer muito bem o que é isso, né? É coisa assim divina. Essas coisas divinas a gente, né, pela razão humana, pelos conceitos, pela linguagem humana, a gente nunca consegue retratar assim perfeitamente bem. Então o Dom Henrique, né, ele tem essa importância imensa na minha vida, né, porque por 15 anos da minha vida assim, ele marcou profundamente, seja presencialmente, né, a gente em Maceió, eu acompanhando ele, indo para onde ele ia, escutando ele, as missas, né, as aulas, as palestras, os cursos, as pregações, né, retiros, né, que eu pude participar com ele, seja depois nas redes sociais. Então, é isso, né? Eu termino aqui, gente, recomendando que tudo que vocês escutarem do Dom Henrique, tudo, qualquer hora que vocês escutarem, pare e preste atenção, né? E se quiser, faça até como eu, né? Reserve um caderninho, coloque lá o nomezinho na capa, Dom Henrique, para anotar tudo que ele de importante ele falar, né? De aprendizado para você. Eu fiz isso e não me arrependi, de jeito nenhum, né? Então é isso, né? Veja lá o canal do Dom Henrique, se inscreva no canal do Dom Henrique, escute tudo que tiver lá de Dom Henrique. Tem a plataforma, né, com as aulas que ele dava na época lá do Livramento também. Tem lá muita coisa. Participe, não é? Veja, leia os textos, os artigos dele, escute as pregações todinhas que você encontrar aí pelo YouTube, escute tudo, porque vale muito a pena, né? Quem fez isso não se arrependeu. Quem fez isso até hoje nunca se arrependeu e continua, né? Tem pregação dele mesmo que está aí no YouTube, eu já escutei 4 vezes, né? 4 vezes eu me emociono assim, porque é algo assim, ele fala de coisas profundíssimas, né, com muita profundidade,
aí com muito gosto, muita espiritualidade. Tá certo, gente? Isso aqui é um pouco, né, da partilha, né, sobre o grande Dom Henrique, né, que já vivo, já era um santo entre nós, né, quem o conhecia já se relacionava com ele, né, como um pai espiritual, um homem que vivia uma vida santa, né, não é agora que ele morreu que a gente está dizendo isso, não. Quem o conheceu pessoalmente já sentia nele assim um cheiro de santidade, isso é verdade. Eu sentia nele um cheiro de santidade. E, enfim, não é agora muito mais, né? Esse barulho todo que ele está fazendo lá do céu, né, é uma coisa incrível, certo, gente? Então, super recomendo tudo que você encontrar de Dom Henrique, escutou aquela vozinha dele, pare e preste atenção, porque ali tem algo certo, né, e sério para a sua vida, para a nossa vida. Tá certo? Então aqui fica uma partilha, né, sobre essa importância imensa, né, que esse grande dom de Deus tem para a minha vida e na vida de milhares, né, de discípulos e filhos espirituais que ele tem por esse Brasil e fora do Brasil. E se Deus quiser, um dia nós o veremos nas honras dos altares, não é? Porque ele de fato viveu a vida santa, né? E quem o conheceu sabe disso, que ele viveu uma vida santa e nos levava para a santidade. Era muito rígido, muito austero, muito duro, né? Quando falava das coisas de Deus e cobrava da gente a gente ser fiel a Cristo, né? E isso era incrível. Por isso que ele atraía tanto, porque ele não atraía para si, era para o Cristo. Então, enfim, fica aqui registrada a minha admiração e minha eterna gratidão a Deus, né, e a esse grande dom, né, por ter passado, né, na minha vida, por eu ter passado, né, o tempo convivendo com Ele, em vários momentos com Ele presencialmente, né, ou depois virtualmente. Eu agradeço imensamente a Deus, né, por ter me concedido isso, né, de ter convivido e conhecido um santo que viveu entre nós aqui em Maceió, aqui em Alagoas, né? E no Nordeste, no Brasil. Tá certo, gente? Então é isso, né? Fica aqui minha partilha. Esse vídeo vai estar no meu canal Apologia Veritatis, mas também no Instagram, né? Quem não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, né? Eu sempre tenho feito também umas lives, né, de formação bíblica, formação católica, também para levar um pouco, né, daquilo que eu aprendi com o Dom, tá certo? Então é isso, né? Fica aqui minha gratidão a todos vocês e, né, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like e, né, de repente partilhar também com outras pessoas, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.